Olá, amados! Estamos aqui no nosso primeiro vídeo para falar sobre os eventos do fim, mas também para falar sobre a importância de falar da segunda vinda de Jesus. Então, por que falar da segunda vinda de Jesus? A primeira coisa é que lá em Hebreus 6, Paulo fala sobre os rudimentos da fé, os ensinamentos básicos. E entre esses ensinamentos básicos, Paulo cita o arrependimento, a fé em Deus, batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos e o juízo, que é o ensinamento escatológico. Então ele fala que para que a gente possa avançar, atingirmos a maturidade no Senhor e nas coisas que o Senhor tem para nós, nós precisamos entender mais sobre isso. E por muito tempo, esse tema foi colocado como um tema obscuro, ou que a gente não devia saber muito. Existem muitos filmes que falam sobre eventos terríveis, então muitas pessoas têm medo de falar sobre escatologia. Pessoas têm medo de falar sobre a segunda vinda de Jesus. E pelo contrário, esse é um tema que deve trazer a nós esperança. Mas nós precisamos conhecer a palavra. O próprio Jesus disse que voltaria. Então nós temos que dar confiança, nós temos que dar importância àquilo que o Senhor Jesus disse. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu na cruz. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. E agora ele diz que voltará. Então nós precisamos entender, precisamos conhecer quais são os eventos e o que envolve essa volta de Jesus, porque é algo extremamente importante na vida de um cristão. A própria Bíblia, o caráter da palavra do Senhor, ela traz inúmeras profecias. E um quarto dessas profecias fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, são mais de 1.800 referências à segunda vinda. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 deles falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nós temos aí Atos, 1 Coríntios, Tessalonicenses, que é um livro maravilhoso, sem contar Apocalipse, que é a revelação de Deus para João na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Ele fala desses eventos, fala dos acontecimentos, e fala de Jesus, a volta de Jesus. É um Jesus completamente, não completamente, mas é um Jesus diferente daquele que nós conhecemos através dos evangelhos. Evangelhos esses que também falam da volta do Senhor Jesus. E eu acho que é o tema, o porquê, o propósito maior de aprender sobre a segunda vinda do Senhor Jesus é a missão, a responsabilidade que a segunda vinda traz sobre nós cristãos, sobre a igreja do Senhor Jesus. Porque se nós voltarmos na história e olharmos para a história da igreja, os apóstolos viviam como se Jesus fosse voltar no tempo deles. A igreja primitiva tinha certeza que Jesus voltaria. Eles tinham a figura do imperador romano como um anticristo. E eles achavam que Jesus estava para voltar. A qualquer momento Jesus estaria para voltar. Os reformadores também, eles viviam com essa expectativa. E essa expectativa é que tem que permear a igreja do Senhor. É essa vontade, de que Jesus possa voltar a qualquer instante. É que tem que estar nas nossas ações, tem que estar no nosso pensamento. Nós devemos ansiar pela volta do Senhor, e isso gera um senso de responsabilidade. E eu acho assim, a gente tem que
esperar esse acontecimento, mas além de esperar, a gente tem que desejar e com muita alegria. E como que a gente pode ter alegria sobre uma situação? É conhecendo a respeito dela, né? Porque muitos, igual o Wagner disse, muitos temem esse momento, por não saber, por não conhecer. Isso agora que nós estamos aqui tentando fazer e passar para vocês e aprender junto, é sobre isso. Entender um pouco sobre como vai ser esse fim, né? Esse fim que, na verdade, não é o fim, é o início de tudo. É o começo de tudo, né? É o começo da promessa que o Senhor tem para aqueles que o amam, né? Então esse é um evento que traz esperança, né? Como eu já disse, tem que trazer alegria, né? Nós temos um texto aqui em 2 Pedro 3, do versículo 8 ao 14, que ele fala um pouco sobre isso. Gostaria de ler para vocês. Vamos ler lá. 2 Pedro 8, 3, né? Capítulo 3, versículos de 8 ao 14. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós temos responsabilidade sobre essa vinda. A gente não sabe o dia nem a hora, mas nós temos participação nessa vinda, porque a palavra diz que nós podemos apressar a volta dele. Com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de ser, né? Vivendo em santidade, em retidão. Isso faz com que o Senhor Jesus possa voltar antes. Exatamente, a palavra que nós lemos fala apressando a vinda do Senhor. E eu creio que a igreja tem um papel fundamental, porque por muito tempo os cristãos, as pessoas queriam determinar qual a data que Jesus voltaria. Então eram feitos cálculos matemáticos, eram feitas previsões para que se determinasse quando que Jesus viria. Mas o próprio Jesus, em Mateus 24, disse para nós que não compete saber qual é a data que ele voltaria. E que ele compara a vinda dele como um ladrão que vai chegar de surpresa. Então por isso que nós, igreja, temos que estar preparados. Né? Ele também compara a sua vinda, né, como nos tempos de Noé, que o pessoal casava-se, dava-se em casamento, a palavra lá em Mateus 24 fala, e Noé construiu a arca, e quando menos se esperava, vieram as chuvas e veio o dilúvio. Então eu creio que essa é uma analogia que Jesus faz com a sua igreja, porque o dilúvio veio quando a arca estava pronta. E eu creio que ele voltará assim que a sua igreja tiver cumprido o seu papel, tiver feito aquilo que é a missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja tem esse papel, a igreja tem essa importância. Tem a participação. Tem essa participação. E falando da data, gostaria de ler para vocês aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Vou ler para vocês. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, ninguém sabe. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente,
como as dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa palavra fala de que não compete a nós saber, não adianta nós queremos definir uma data, ela chegará de repente. Então nós precisamos estar preparados. O texto que nós lemos antes aqui, de 2 Pedro 3, fala que nós precisamos viver de maneira santa, irrepreensível, buscando as coisas de Deus. Mas nesse texto, e de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, ele dá uma analogia aqui, muito bacana, que fala que vai chegar de repente como as dores de parto à mulher grávida. E aqui eu gostaria de começar a falar dos eventos do fim. Porque lá em Mateus 24, o Senhor Jesus diz que haveria terremotos, que haveria nação contra nação, que haveria, Lucas 21 fala que teria pestes, mas isso não seria o fim, seria o início das dores. Essa comparação é isso mesmo, a comparação com as dores de parto de que uma mulher tem. E elas começam mais espaçadas e com intensidades menores. Vai se aproximando a época do parto, as dores aumentam de intensidade e diminuem os espaços de tempo. Ela fica cada vez mais rápido, o intervalo entre uma e outra. Eu não fiquei grávida, a Ana Flávia já ficou, ela sabe de como funciona melhor do que eu, mas é isso que Jesus está falando. Ele está trazendo na sua palavra, e Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, para alertar que esses eventos iriam ficar cada vez mais constantes. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma peste, como lá em Lucas 21 fala. Essa peste é nada mais, no nosso entendimento, um evento do fim. É para que a igreja do Senhor não seja pega de surpresa, para que a gente possa começar a olhar com olhos diferentes para tudo aquilo que o Senhor disse que aconteceria. Um olhar diferente para a escatologia. Então, haverá muitas coisas que vão acontecer antes da vinda do Senhor. E lá em Mateus 24, que é um texto fantástico, que se você está nos acompanhando, leia, releia, faça um estudo, porque é Jesus falando aos seus discípulos como seriam esses tempos, Então é muito importante dar ouvido àquilo que o próprio Senhor está falando. E ele fala também lá sobre a questão da tribulação. Ele chega a falar... Lá em Mateus 24 fala: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É isso, amados. Um dos eventos do fim é a tribulação. E nesse tempo, a igreja será perseguida. A igreja será aqueles que adoram o nome de Deus, tudo que estiver relacionado, à adoração ao Senhor, será perseguido. Profissão de fé. Nós não poderemos, professar a nossa fé com liberdade, como nós fazemos hoje. Nós seremos perseguidos, Exatamente. Lá em 2 Tessalonicenses 2:3, diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui em Tessalonicenses dá mais uma informação, que o que precederá esse tempo de tribulação será a apostasia. A apostasia é o abandono da verdade. E querendo ou não, nós já estamos vivendo algo nesse sentido, As pessoas têm abandonado a verdade, têm abandonado o que é de Deus. Mas eu creio que nesse tempo de princípio de dores, é só uma amostra grátis, Só mostrando que
o que irá acontecer na tribulação, mas de uma forma muito mais severa, de uma forma muito mais intensa. Tá? Alguns estudiosos acreditam que a tribulação dará início à tribulação um acordo de paz. E aqui o que nós acabamos de ler, que esse filho do pecado, né, o homem do pecado, o filho da perdição, ele fará um acordo de paz. E nesse acordo de paz, né, vai trazer uma sensação de falsa paz. Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, dizendo que quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. Então, muitos acreditam que nesse tempo começará a tribulação. E no meio da tribulação, ele vai se revelar, né, a figura do anticristo, uma pessoa, um homem, né, um homem do pecado. Ele vai se revelar e falar assim: olha, tem muita gente que está dizendo que eu sou Deus, mas na verdade eu sou Deus mesmo. E ele vai pegar toda a adoração que é de Deus, ele vai trazer para si. E aí, neste tempo, quando ele se revelar, aí é um período que alguns acreditam que é a grande tribulação. Aí é aquele, como a gente costuma brincar, né? Que o filho chora e a mãe não vê, né? Onde vai ser bem pesado, né? Vai ser bem difícil, né? Para passar por esse tempo. Mas eu creio que o Senhor vai proteger os seus, vai proteger a sua igreja. E logo depois desse tempo, se nós formos lá em Mateus 24, né, a partir ali do versículo 29, diz o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí ele fala de alguns eventos, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Então, após a tribulação, a palavra, o próprio Jesus ensinando os seus discípulos diz que aparecerá o Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que nesse momento será feito também, né, acontecerá junto com a segunda vinda o arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que esse arrebatamento da igreja será antes da tribulação, e a igreja então não passaria pela grande tribulação. Mas, independente, né, da qual linha você segue ou qual linha você acredita, eu creio que o mais importante é nós sabermos que esses eventos acontecerão. Se você acredita que a igreja não passará pela tribulação e será arrebatada antes desse tempo, amém. Esteja preparado para ser arrebatado. Mas se você crê que a igreja passará pela tribulação, também esteja preparado. Porque a palavra lá em Mateus 24 diz, né, Jesus falando: quem perseverar até o fim será salvo. Eu particularmente creio nessa, se houver essa hipótese, né, da igreja passar pela grande tribulação, o Senhor vai proteger os seus, assim como protegeu na época de Moisés, das pragas do Egito. A terra de Gósen, as pragas não caíram sobre a terra de Gósen. E eu creio que ali é uma representação do povo do Senhor, da igreja do Senhor. Mas depois da tribulação, há esse evento, né, que a Bíblia chama como a segunda vinda do Senhor Jesus. E agora essa segunda vinda, ela é uma segunda vinda completamente diferente daquela primeira vinda do Senhor Jesus. Nós temos alguns textos que falam sobre isso, né? Atos 1:11 fala sobre isso. Você quer ler? Atos 1:11 fala assim: que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
A palavra do Senhor está dizendo que ele vai vir e todo olho verá. Que toda nação, todo mundo vai ser uma vinda gloriosa. A gente acredita que isso é literal. Aqui está dizendo que ele virá com as nuvens e todo mundo o verá, né? A gente crê que vai ser realmente dessa forma. Ele vai vir e vamos ver o Senhor Jesus voltando, né? Essa palavra em Atos, os anjos apareceram aos discípulos que tinham acabado de ver o Senhor Jesus indo para os céus, subindo aos céus, após a sua ressurreição. E aí ele fala, olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer, vocês vão ver ele voltar. E naquela época, a nação de Israel esperava uma vinda do Messias, mas uma vinda de um líder, né? Que fosse uma oposição ao imperador de Roma, que fosse restabelecer ali o tabernáculo de Davi, né? O tabernáculo não, além do tabernáculo, estabelecer o reinado de Davi. Então eles esperavam uma figura militar, política, e veio o Senhor Jesus em forma humana, humilde, um filho de carpinteiro, pregando sobre o amor, falando, né, sobre amar o próximo como a ti mesmo. Então houve um choque muito grande. Mas essa esperança que havia na primeira vinda, ela agora será concretizada na segunda vinda do Senhor Jesus. E essa segunda vinda, ele virá como rei. Ele virá como para reinar, né, para dominar toda a terra, como um líder mesmo, né, com toda a honra e com toda a glória que é merecida ao Senhor Jesus, que é devida ao Senhor Jesus. Nós somos lá em Isaías 9. Isaías 9 fala, né, sobre o menino, sobre a promessa, que, né, um menino nasceu, um filho se nos deu. Mas lá em Jesus, na primeira vinda, completou só uma parte dessa profecia. A segunda parte, que fala que o governo está sobre os ombros dele, que o seu reinado duraria para sempre, será cumprida agora na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, para a gente finalizar, né, nós estamos dando um spoiler aqui, né? Introdutório. Aguçando a curiosidade de vocês, falando da segunda vinda. Após a segunda vinda, alguns acreditam que há um milênio, outros são amilenistas, mas a Bíblia fala, né, de um tempo de 1000 anos, fala de um governo, mas também fala do juízo final. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, se puder ler para a gente, Eclesiastes, deixa eu pegar a referência certinha aqui, Eclesiastes 2,14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. E 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, existe, né? Muitas pessoas tentam suavizar esse juízo, falar que Deus é amor, que Deus não vai condenar ninguém, né? Que a salvação é para todo mundo, mas nós cremos num Deus justo e Ele, como a palavra dele está dizendo, irá julgar as nossas obras, sejam elas boas ou ruins. Nós seremos julgados. Há um juízo, e nesse juízo é que vai determinar onde você vai passar a sua eternidade, ou junto do Senhor, ou longe dele. E a Bíblia fala de um lugar de dor, a Bíblia fala de um lugar de angústia, de um lugar de choro e ranger de dentes, um lugar que foi criado para Satanás e os seus demônios, né? Os seus anjos, os anjos caídos. Então é importante, né? Nós vamos falar disso aqui também. E logo após o juízo, nós entramos aí nos tempos eternos. Aí novo céu, nova terra. Eis que o Senhor faz tudo novo.
e é Nova Jerusalém, é estar com o Senhor. A Bíblia fala que nós teremos uma eternidade para conhecê-lo e cumprir, né, aquilo para o qual a gente foi criado, que é estar junto com o Senhor. Então, que essas, né, palavras que nós lemos aqui, essas informações que a gente trouxe, possam entrar no seu coração. Estando aí no seu coração, possa gerar uma fome, uma sede pela palavra do Senhor e que você conheça cada vez mais. Se você não concorda com algo que a gente disse, alguma posição escatológica, nosso objetivo aqui não é dizer que nós estamos mais certos ou que a nossa visão é a que é a correta, que é a verdadeira, não é isso. Nós queremos realmente gerar essa vontade de conhecer, essa vontade por buscar a sabedoria da palavra de Deus e solidificar, né, edificar esse conhecimento seu teológico, né, escatológico, ou colocar a gente para poder se pensar, né, para pensar em outra possibilidade, para a gente buscar cada vez mais conhecimento. Amém? Amém. Tchau. Deus abençoe. Fica com Deus.